Eu vou tocar três músicas pequenas como introdução. Eu quero agradecer Marilda porque passou fome para eu poder comprar essa flauta. Eu quero agradecer os meus professores, todos que me ajudaram na música para ver as frases. E eu sempre fui muito bem assessorado e quase todos morreram, principalmente o Raz, e que me ajudou tanto, o Toninho que me ajuda e todas essas pessoas, a Eugênia, que também é Xará da Marilda, a Esther Eugênia, que me coloca também a percepção das vozes. Bom, eu queria também agradecer à doutora Sandra, porque ela restabeleceu meus dentes da boca, porque na minha idade, 72 anos, praticamente nenhum flautista mais consegue tocar. E eu renovei 20 anos e estou conseguindo tocar que nem uma criança, como eu da minha época. Então isso também é muita gratidão. E gratidão aos ouvidos. E vou contar do Ernesto Köhler. O nome dele, austríaco, nasceu na Itália, na época que a Áustria dominava a Itália, mas o nome dele ficou Ernesto. E como ele estudava muito flauta, com uns 20 anos, mesmo, menos do que isso, ele foi contratado como flautista no balé de São Petersburgo. E durante a vida inteira ele viveu na Rússia e é agora considerado na Rússia como um compositor russo, e ele tem então as influências europeias e ele fez peças muito simples e eu acho muito agradável tocar como uma introdução aos Reis Magos e não alguma coisa que exige um conhecimento intelectual e tudo isso. Então, a primeira música vai ser do Rimsky-Korsakov, e que é mais difícil. Vou tentar fazer essa daí, eu não garanto, mas é o voo da Mamangaba daquela abelha grandona. E depois o voo da borboleta e depois o voo da abelha. Então, nós vamos começar nos expandindo, tocando as músicas que também são condizentes com a lenda, que também é mais infantil, e uma música nesse caráter. Então, vamos lá. Deixa eu. Vocês estão me vendo aqui? Eu vou me. Tá focalizando?
finalizar. E agora nós vamos tocar o voo da borboleta, que é uma dança russa, uma dança camponesa. Então é isso. E agora essa é mais simples, mais monótona, é o voo da abelha, também de Ernesto Köhler. A sua primeira era de Korsakov e essa é a de Ernesto Köhler.
Então, era isso que eu tinha de música. E agora vamos falar da história dos Reis Magos. Quanto tempo tem mais ou menos? Agora são 8h30, então vamos ver se a gente consegue fazer isso no menor tempo. O primeiro dos Reis Magos dessa lenda é o rei Baltazar. Vocês estão vendo a minha cara, tudo? Preciso regular aqui alguma coisa? Tá tudo bem. Tá. Então, ele vivia num país, nessa região desértica, que eles andavam sempre com camelo, como vocês estão sempre acostumados a ver nos desenhos deles seguindo as estrelas. E nesse castelo do rei Baltazar, havia como panorama a torre com o vigia, e dessa torre, saindo do castelo, indo para a torre, ele ia toda a noite contemplar a paisagem, o horizonte, o deserto árido, caravanas passando pelo deserto, que vão e voltam, e os que chegavam, eles iam para o chafariz, que também ele via lá de cima da torre, e os camelos bebiam as águas, os viajantes se refrescavam, e ele também avistava um templo em ruínas. E no céu, ele observava os planetas, o pôr do sol, tudo vermelho, depois os planetas aparecendo, e as estrelas, as constelações, quando estava tudo escuro. E ele observava, no passar do tempo,
as constelações caminhando pelo céu, e ele já conhecia como velhas amigas todas essas constelações. Mas porque ele ia toda noite na torre do vigia, conversava com o vigia, vigia ficava muito contente de estar em companhia com o rei, porque ele teve um sonho, o Baltazar teve um sonho, e ele foi como que motivado toda noite a olhando nas estrelas procurar o que estava acontecendo, ver a mensagem vinda das estrelas. Então ele contemplava ano após ano, mas ele se entristecia porque ele pensou: logo, eu não vou mais poder procurar as estrelas e entender a mensagem que o meu sonho me trouxe quando eu vi. Então, nunca verei mais as estrelas. E além disso, algo triste na vida dele é que ele avistava da torre um templo em ruínas. E ele via que tudo morreu, o tempo degradou o templo. E ele vivia na recordação, se lembrando os belos e lindos momentos daquele templo, quando o sacerdote, o último, estava vivo e lançando oferendas de sacrifício O que meu. consistiam em incendiar a espiga, dirigindo fogo aos céus. E o ritual do incenso queimando com as oferendas, emanando junto com esse incenso e com as espigas pegando fogo, um aroma muito agradável que permeava o templo. E os peregrinos que chegavam nesse templo, e eles sentiam aconchegados nesse local. E agora tudo abandonado. Nunca viu o templo vivo, muita gente. Templo vivo, ambiente do altar, que vivenciava o mundo divino vindo nesse altar, permeado pelo ambiente do divino, do cheiro do incenso, abrigando peregrinos. Templo com um sacerdote realizando cultos de súplica pela seca para chover, em gratidão pela chuva e cura aos doentes. E esse odor do incenso permeava todo o ambiente com o divino que ele trazia. E ele, um dia, observando as estrelas, ele conversou com o vigia. E o que falou o último sacerdote quando eu fui consagrado rei? A conversa e o pedido que o último sacerdote, que sabia que ele não tinha deixado nenhum herdeiro, pediu para esse rei. São ainda desconhecidas a data e o local desse evento. Sob o signo da nova luz serão erguidas novas colunas. O velho templo, disse o sacerdote, deve desaparecer. Quando assumirem o reinado, não tentem conservar o velho templo. Verás no devido tempo o amanhecer de uma nova luz que nascerá na época dos mais tenebrosos e da mais tenebrosa escuridão noturna. E o rei Baltazar continua falando para o vigia: eu subo naquele morro a cada ano, na hora do crepúsculo, e procuro nesse templo em ruínas a estrela que o meu sonho anunciou. E como é que era esse seu sonho, rei? Então eu vou te contar o meu sonho. Numa dessas noites longas e escuras, eu subi no templo e adormeci.
Ele via o templo da torre, como ele viu o deserto, viu os camelos, viu os peregrinos e via as constelações, e ele subia lá de vez em quando para ver a estrela, porque ele viria a estrela no templo. Mas ele via aquilo, ele estava cansado, e no templo ele pegou no sono no meio da noite. Vi então de repente, vindo ao meu encontro, saindo das trevas, uma criança luminosa. Sua figura parecia envolta em ouro e brilhava como o sol. Eu permaneci imóvel contemplando a aparição milagrosa. A criança apareceu, tocou o meu ombro e me disse: quando me vires na estrela, a hora estará próxima. Tentei estender as mãos e abraçar a criancinha, mas ela recuou e retirou-se com a sua aura luminosa para as profundezas do templo. Desapareceu entre as colunas, e eu acordei no templo e desci, vivendo a reverberação desse acontecimento ocorrido no sonho. E ele se lembrava sempre a frase da criança: quando me vires na estrela, a hora estará próxima. Muitas vezes temo morrer antes que a hora esteja próxima. E veremos agora como apareceu ao rei Baltazar a verdadeira estrela. Essa estrela é aquela estrela que brilha, que parece um cometa, porque ela tem uma cauda e dá para observar. Às vezes eles veem aquilo como uma estrela, às vezes como um cometa. E de tarde, o rei Baltazar subiu sozinho o morro do templo. E ele encontrou um cego sendo levado pelo jovem. E o cego disse: rei, puxa, que honra conhecer o senhor, está aqui do seu lado. Ah, me conta, senhor, como é? O senhor conhecia que, eu sempre vinha nesse templo quando era jovem, antes dos meus olhos ficarem ofuscados, quando eu conseguia ver a luz, mas agora eu não consigo. E me lembro quando eu venho aqui das oferendas de peixes, espigas de trigo queimando no altar e levando fogo aos céus. E aí ele agradeceu tanto a alegria que ele ficou, se lembrando quando esse templo era vivo. O cego foi embora, o rei já estava na hora de ir, sair de lá, e o rei vai subindo aquele morro com espinhos agarrando na sua roupa, no seu manto, para ver o pôr do sol. E ele viu de cima do morro do templo, que estava se degradando, o templo parecia pegar fogo e tinha uma nova luz, e foi surgindo nessa luz, ele foi se apagando, apagando com o crepúsculo do sol, até ele ficar acinzentado, escuro cinza, e as paredes eram vistas em estado de degradação, de uma maneira muito triste. E de repente ele ouve um tremendo de um barulho, pão, aquilo forte, e a pedra caiu, a pedra que estava em cima, cobrindo a abóbada do templo, ela cai em cima do altar e fica um buraco. E naquele buraco ele olhou, naquele ambiente de profunda tristeza, ele viu a estrela brilhando em cima do altar, no buraco da abóbada formado pela queda da pedra. Reconheceu a estrela e retornou ao palácio e decidiu fazer a viagem no caminho, seguindo a estrela. Baltazar
colocou a resina do incenso que perfumava o templo nos cultos, colocou esse incenso, que é uma resina, né? Que sai da árvore do incenso, e levou em sua viagem dentro da taça como um presente àquela criança que vai nos inspirar a construir um novo templo. E com esse presente, ele expressa tudo isso. Ele realiza a viagem seguindo a estrela. E assim ele foi seguindo esse templo e em ruínas, esperando chegar na verdadeira estrela, na criança que estava na estrela e iria nascer provavelmente num palácio majestoso com reis. E mal sabia ele que ele iria nascer numa manjedoura. E agora nós vamos passar para uma outra terra, mais para o sul do Oriente, governada pelo rei Melquior, que ofereceu o ouro como presente à criança da estrela. O Baltazar ofereceu incenso e o rei Melchior oferecerá ouro como presente à criança da estrela. Ele reinava num país seco ao sul do Oriente. E a preocupação que ele tinha era brigas, lutas internas e externas. E ele, com toda essa situação tão grave que estava assolando o reino, ele mandou muitos emissários, um ao Oriente, outro ao Ocidente, um no Sul, outro no Norte, em várias leste, oeste, norte e sul. E ele recebeu, depois de algum tempo, a visita desses emissários. E eles se reuniram, o mensageiro do norte, do sul, de leste a oeste, junto com o rei Melquior, e fala o primeiro mensageiro vindo do Oriente: o senhor vai ficar muito triste com o meu relatório. Está havendo na região oriental de nosso reino uma invasão. Saqueadores violentos roubam gado, estragam os campos, incendeiam florestas e aldeias. E a região fértil está totalmente destruída. E agora ele vai ter o relato do mensageiro do sul, também problemas externos. Caro rei, péssimas notícias. No sul, nômades saqueadores roubam tudo que conseguem. E o mensageiro do norte: caro rei, prejuízo na colheita, seguido de uma grande miséria. E o mensageiro do Ocidente relata agora, infelizmente, problemas internos que se passam dentro do coração de seu povo. Uma guerra fratricida no Ocidente, espancamento e morte na colheita, vingança e aniquilamento dos habitantes. E o rei Melchior constatou com grande preocupação e enorme peso, tentando meditar como resolver essa situação, pedindo por uma inspiração divina. E deu ordem para os mensageiros chamar todos os nobres cavaleiros do país para uma reunião sobre como restabelecer a paz e a ordem. E ele se encontrava então na sala de reuniões, que era a sala dos cavaleiros, era a sala de janta,
sala de encontros diplomáticos, e ele então tinha uma sala maravilhosa. E essa sala, ele era composta da seguinte, eu vou descrever então a sala em que ele estava e que recebeu os mensageiros e que pediu para chamar os nobres para fazer um jantar discutindo essa situação toda no reinado. Nela tinha um maravilhoso lustre formado por cristal transparente de quartzo e cristais transparentes de pedras preciosas com velas, e essa luz passando pelas pedras preciosas se refletia no telhado, no teto e no forro, mas também essas luzes brilhavam nos pratos de prata que refletiam também a luz da prata para esse recinto e brilhava para os cálices de ouro que também refletiam a luz dourada para esse recinto, que era como que uma cópia do orbe celestial. E ele então, vendo tão bonito esse local e tão triste a situação do reino, ele pega no sono, tão pesado com esses problemas todos. E ele sonha agora o que estava acontecendo naquele quarto, na sala de reuniões, naquela mesa que ele estava diante da mesa, que tinha cadeiras aonde iriam se sentar os nobres cavaleiros, e cada uma dessas cadeiras tinha um brasão. Numa cadeira tinha o brasão real, que era de ouro. E nas cadeiras ao redor, 3 cadeiras de grandes animais: urso, leão e cervo. O brasão do urso, o brasão do leão e o brasão do cervo. E nas outras cadeiras, 3 cadeiras, o brasão da águia, do abutre e do falcão. Então são brasões assim heróicos, de guerreiros. E mais 3, mais 2, onde havia uma que era o brasão do relâmpago e outra que era o brasão da estrela cadente. E ele adormece diante de toda essa beleza da sua sala de reuniões e com luzes acesas, pratos servidos, e os hóspedes não chegavam. Esse era o sonho, era a preocupação do rei. E aí houve nesse sonho um movimento enorme nesse ambiente, porque já estava tarde e as luzes desse lindo lustre já tinham se apagado. E ele via na cadeira com os brasões dos animais, os animais saindo dos brasões, se movimentando, sentando na mesa, devorando a comida. O urso bateu com as patas na mesa, os talheres metálicos tintilaram. O leão rugia e agarrou com as patas uma taça de ouro. O abutre fincava com o bico uma travessa de prata. O lobo e o javali disputavam o conteúdo do recipiente do cristal que era comida. E os animais agora pulavam na mesa, triturando pedaços de comida. E alguns pegavam a comida do focinho do outro para comer. E aquela comida que caía era devorada por uma serpente que serpenteava no chão. E o rei Melchior,
ergueu a taça implorando por paz. E aí os animais ficaram mais agitados, lançavam pratos e taças um na cabeça do outro. E o leão derrubou com a cauda o brasão da estrela. A estrela saiu daquele brasão e começou a circular, formando a cauda do cometa, e circulava e cada vez mais rápido, mais forte. E eles, diante disso, os animais ficaram tão assustados que voltaram para dentro dos brasões. E a estrela, com um círculo cada vez menores, desapareceu no meio da sala. E o lustre apagado voltou a ter luz própria e iluminar a sala. O rei Melchior meditou sobre o significado desse sonho e percebeu que algo importante deveria acontecer. E ele disse: esse é o segundo sinal, a queda do lustre. E ele disse: algo importante deve acontecer. E desculpe, errei. Esse é o primeiro sinal, a estrela dominando toda essa balbúrdia. E agora nós vamos contar o segundo sinal que o rei Melchior percebeu. Eles estavam, depois do dia, arrumando toda a sala, limpando os talheres de metal precioso, limpando os pratos de prata, e polindo as taças de ouro. E aí eles foram ver aquele lindo lustre, subiram numa escada e foram então limpando todas aquelas pedras preciosas, e de repente a corda do lustre se arrebenta e se espatifa no chão. Mas as pessoas que estavam penduradas no lustre, tinha um jovem que o lustre caiu em cima dele quando se espatifou no chão e ele morreu. E tinha agora um corpo de um jovem lá. Nesse acidente, a corda já estava velha, gasta. E tudo foi. Então, o rei Melchior percebeu que então os trabalhadores tiveram uma linda vontade de deixar tudo arrumado, tudo perfeito, mas eles não tinham mais aquele maravilhoso lustre. O que nós poderemos fazer? E aí veio um peso em todos eles. Esse ambiente celestial não vai mais existir. E um jovem trabalhador que estava lá do reino disse: não, eu tenho uma ideia. Tem um pinheiro, um cedro maravilhoso, ele ainda é novinho. Nós podemos pendurar esse cedro na ponta dele, e nós vamos colocar todas as velas nesse cedro, nessa árvore, nesse pinheiro com essas velas, e ele vai iluminar essa reunião com os nobres cavaleiros. Então, quando ele viu isso, ele teve um pressentimento que ressoava inconscientemente como o surgimento da primeira árvore de Natal. E ele disse para todos: o primeiro sinal foi aquele que eu mencionei sobre a estrela, colocando paz nessa balbúrdia. E agora o segundo sinal, como uma árvore solene e sagrada. Cedro pequeno no lugar do lustre, com velas iluminando o ambiente como uma árvore de Natal. E assim chegam os hóspedes. E eles estavam chegando todos
sem comportamento, todos despertos, falando sobre assaltos, lutas e, e assassinatos, mortes de pessoas. E aí, em presença do rei Melchior, eles ficaram quietos, ele, com a sua presença, conteve aquela situação toda e lentamente caminhou entre as fileiras dos cavaleiros com passos cansados e cabeça curvada. E a árvore estava brilhando, e eles foram para a sala de conferências. Melchior viu a árvore verde iluminada que espalhava luz pela sala. E ele disse: esse é o sinal, um outro sinal. E o discurso do meu rei Melchior é o seguinte, que ele fez na luz da árvore de Natal. Fiéis nobres de minhas terras, convoquei-os a fim de que deliberássemos juntos a maneira de restituir a paz do reino que tanto sofre. Todos vós sabeis que em muitas tribos reina o ódio contra outros, acarretando discórdia e miséria. Povos estranhos invadem as fronteiras e atuam e acentuam os problemas. Quem souber de alguma solução, que apresente o seu parecer. E agora vem a fala dos cavaleiros. Cadeira do lobo, que aquele lobo que tinha saído, feito o maior estrago em cima da mesa no sonho do rei Melchior. Com armadura de ferro e voz rude, um nobre cavaleiro diz: Rei, precisamos muito mais de soldados e espadas. Mandai fundir 10 vezes mais armas para combater os inimigos. E o do brasão do abutre toma a palavra. Um vulto magro, seco, com palavras incisivas, exigiu: Rei, decreta a fabricação de mais forcas em todo o país. Quem infringir a lei deve morrer enforcado, para dar o exemplo. E outro guerreiro, vestindo uma couraça, exigiu, irritado, uma nova guerra contra o povo vizinho. O outro guerreiro, imobilizar inclusive as mulheres que estão fazendo fofocas aqui no reino. E o rei Baltazar responde: Quereis impor a paz através da guerra? Assim nunca reinará a paz em nossas terras. Não tendes nenhum conselho fraternal para melhor refletirmos? Ergueu a taça e todos beberam. E o rei Melchior ergueu a taça e todos beberam. E com raiva bateram fortemente a taça na mesa, falando cada vez mais alto, e a confusão, semelhante ao sonho, teve lugar. O cavaleiro magro derrubou a taça e o vinho escorria como sangue. E a atitude do rei foi a seguinte: calado, mergulhou seu olhar na taça de ouro com vinho e deixou os nobres à vontade, gritando e uivando como feras, e ficou contemplando o fundo da taça de ouro. E os nobres viram o rei, notando sua velhice e sua fraqueza física, e saíram da sala decepcionados, pensando que ele estava dormindo, que ele não ia resolver nada, que ele era um fraco. E o rei Melchior estava contemplando essa taça, ele não dormia. Sozinho na sala, abandonado pelos nobres cavaleiros, vendo as velas da árvore de Natal que foram apagando
e à meia-noite a última se apagou. Mas ele viu a luz da estrela nessa escuridão na taça do vinho que era de ouro. E a criança estava nessa estrela que ele estava vendo na taça de ouro. Tomou o vinho que restava na taça, onde brilhava cada vez mais fortemente a estrela, e ele se sentiu revigorado, com uma força nova transmitida pela estrela dos céus naquela taça. E assim a estrela vai até os céus, e ele viu a estrela brilhando e disse a si mesmo: Melchior viu a estrela no céu e disse a si mesmo: A voz me mandou seguir a estrela, a luz da paz descerá à terra. Empreenderei essa viagem e levarei um presente à criança divina. Sem dúvida, ela irá nascer filho do rei de um riquíssimo palácio. Melchior pegou a taça de ouro e pensou: em teu ouro a estrela apareceu. Será meu presente real. Pegou a taça e deixou a sala. E ele viajou seguindo a estrela. Saindo da sala, para Melchior disse: que seja rapidamente arreada a minha montaria e coloquem a sela em cima de meu camelo. Partirei hoje para essa viagem. E a jornada do rei Melchior, seguindo a estrela, Melchior mandou avisar para voltarem para suas terras, porque das estrelas lhe viria uma mensagem anunciando para breve uma paz na terra. E os mensageiros partem de volta, cada um para a sua terra. E a situação do reino, quando chegaram os mensageiros da viagem e enquanto o rei Melchior estava andando seguindo o cometa, de manhã os nobres chegando contrariados para suas terras, quando chegaram encontraram o povo reconstruindo as aldeias, cultivando o solo. As lutas foram esquecidas, o pastor pastoreava seus rebanhos em paz, o lavrador lavrava sua terra sem perturbação. E o templo em degradação e a visão da estrela. Depois nós temos o reino em decomposição humana. E agora nós vamos para uma outra terra, a terra do rei Gaspar. O local dela era na África. Esse é o rei negro, que todas as pinturas pintam dois reis brancos e um negro. E o nome dele é Gaspar, rei da região mais seca e desértica e quente da África. Um clima totalmente sujeito a secas, meses sem chuvas, terra arenosa e seca, estorricada, sem crescimento de plantas. E o rio, o único no seu reino, ele vem das montanhas que ele podia avistar de seu castelo, e vindo aquela água das montanhas, ela era esse rio vinha até esse reino e terminava lá. E esse rio, então, quando a água descia das montanhas, os habitantes fizeram canais e mais canais, um intricado de canais, e lá fluíam, cresciam frutas, as mais doces e saborosas, figos, tâmaras, laranjas, bananas, e na horta deles, irrigada, todos os cereais, todos os frutos,
legumes e assim, eles tinham uma vida muito dadivosa. E o rio que corre na terra do Gaspar, isso nós vamos falar, nasce nas montanhas, formado por numerosas fontes, percurso, o povo vivendo em suas margens, fazendo canais de irrigação, pomares com árvores frutíferas, pastos com gado. O culto da fartura, no culto da fartura, o rei, nas margens do rio, com o povo, agradecia as dádivas aos deuses e ao Deus do rio. E o culto da seca, o rio ia com muita gente a cada 3 dias orar pedindo água nessa seca. E o culto ao redor, com o retorno da chuva, uma multidão agradecia aos céus com danças e cantos pela nova chuva. Havia periodicidade, seca e chuva. E última vez, então, que tinha uma seca, mas essa seca não era uma seca periódica, ela durou anos. E os períodos de seca foram ficando cada vez mais frequentes. As orações e cantos pareciam não fazer efeito. A indagação dos velhos, qual a causa da seca e da infertilidade crescente? Será que os deuses nas nuvens não escutam mais as nossas orações? Terá o Deus do rio abandonado a nossa terra? E assim houve uma grande seca, uma seca pior que as anteriores, assolou o país. Secaram os canais de irrigação e as fontes. O rio, o riacho, desaparecimento total, estava totalmente seco, as plantas, capim ressequido, árvores murchas, animais domésticos e selvagens berravam sedentos, peixes mortos no leito seco do rio, os habitantes recolhendo lama até a secura, e doenças matavam milhares de pessoas, e também a sede. E a última fonte que esse rio alimentava estava no palácio. Era um poço profundo no castelo do rei Gaspar. E eles tinham um balde e lançavam esse balde para dentro desse poço e recolhiam, como sempre eles fizeram. Mas até a água desse poço foi ficando rara e lamacenta. E um dia, e fazia sempre uma fila de multidão, organizada pelos guardas, e o rei mandou tirar toda a água, mesmo escassa, e toda a água que tivesse naquele poço, que fosse dado ao povo que fazia uma enorme fila para se saciar e ter um pouquinho de água da fonte do Castelo Real. E ele não conseguiu dormir, ele estava desesperado e com sede também. E aí o rei Gaspar teve um sonho. Sonhou que foi ao poço do castelo, inclinou-se para ver se ainda havia água no fundo, e o poço estava muito escuro. Então ele se inclinou mais ainda e perdeu o equilíbrio e ia cair naquele poço tão profundo. E no último instante ele se agarrou num galho de mirra que crescia do lado do poço. Segurou com toda a sua força para não cair e viu que ainda havia água no poço. E na água do poço ele viu que uma estrela, aquela água refletia o brilho de uma estrela. E assim, quase caindo, quase morrendo, apoiado no galho da mirra, naquele poço, tentando se apoiar, ele viu a estrela refletida na água, na escuridão daquele poço, e ele então segurou com toda a força para não cair, saiu do poço e notou então que os raios de luz iluminavam
as profundezas do poço, e no meio desses raios apareceu a imagem de um menino dormindo. Era uma das mãos, e uma das mãos segurava uma rosa e outra um lírio. Gaspar ouviu a música celestial que partia das estrelas. E ainda, ouvindo essa música celestial que reverberava no ambiente, ele quis perguntar pela criança, e a música se afastou. A estrela desceu, envolveu a criança e desapareceu nas profundezas da terra. E nesse lugar onde ela desapareceu, começou a brotar um fluxo de água que foi enchendo o poço até vazar por cima e molhar o rei. E assim, sonhando com o sonho ainda como que se ele estivesse molhado por essa água, e ainda ouvindo a reverberação da música divina, ele pensou, deve ser um presságio. Esse sinal só pode significar um bom augúrio. E levantando-se pela primeira vez com alegria no coração, desde o início da seca, ele guarda lindamente esse sonho em sua vida interna. E à tarde seguinte do sonho, Gaspar vai ao rio com seu povo. Uma longa fila de pessoas se formou diante do palácio. Esperavam por um milagre para jorrar água do poço. Gaspar viu os lábios secos, a sede intensa e os olhos ardentes dos pedintes, e disse com um tom consolador. E Gaspar fala ao povo: Meu amado povo, tantas vezes fomos ao rio implorar água, tantas vezes fizemos em vão, mas não desespereis. Hoje de manhã tive um bom presságio. Voltemos às margens do rio, porque ele estava falando isso perto do poço, com a fila das pessoas formando fila no poço. Voltemos às margens do rio mais uma vez para pedir água aos céus. Se, no entanto, os deuses nos abandonarem, morramos sem queixa e deixemos essa terra árida. E veio então um crepúsculo e tudo estava vermelho. E o rei disse: Vejam nesse crepúsculo ardente, nuvens densas e pesadas, parece que vai chover. Um brilho de esperança surgiu nos seus olhos cansados e no olhar dos seus súditos. O rei caminha em direção à montanha, onde estão as nascentes do rio no pôr do sol, e vai, que estava se pondo, deixando tudo vermelho, como o calor da seca, e agora surge a escuridão. E o rei, no pé da montanha, contempla a paisagem da lua cheia. Mas essa lua era um luar seco, morto, esturricado, sem animais, sem aves, sem insetos, um silêncio fúnebre. E vivenciou a morte por secura. E daí ele começou a ouvir nesse silêncio um barulho de trovão e uma cintilação do raio. E começou um enorme temporal, e notou que seus pés começaram a ficar molhados, e a água fluía no rio, penetrando nos canais agrícolas, regando os pastos e pomares e jardins. E a estrela começou a cintilar na água. E ao beber a água com as mãos, na concha de suas mãos, ele notou uma luz dourada. Era o reflexo de uma grande estrela que brilhava no céu, visível até com as nuvens cobrindo a estrela. E ele percebeu que era a estrela do sonho.
e a estrela que girou em círculos para apaziguar tudo. E a estrela disse a ele: segue a estrela, Gaspar, e encontrarás a criança que nascerá da água da vida. Gaspar retorna ao castelo e na manhã seguinte, pessoas enchendo vasilhames com água, procurando doentes com sede e levando água em direção dos canais para que essas pessoas possam beber e não morrer. Então, o Gaspar se lembra do poço que ele vai cair e segura na árvore da mirra, e ele vai nesse poço que lá tem um pé de mirra, e ele abre a casca, ele pega aquelas resinas, coloca num pequeno baú para levar de presente ao rei que vive na estrela. E Gaspar, com esse baú e com o camelo dele e os seus apetrechos de viagem, ele pede ao ministro que o substitua e segue viagem debaixo de uma chuva fina e pleno de gratidão, perguntando maravilhado para onde a estrela o conduziria. E assim nós temos esses três reis magos. E é esse o nosso reino que está desolado nessas três características, cujo remédio é o incenso, o ouro e a mirra, e assim nós agora não apenas trazemos em nosso coração a estrela que os reis magos viram e foram atrás, porque com o nascimento a criança, depois que ficou adulto, permitiu que cada um de nós trouxesse a sua própria estrela, e que o apóstolo escreveu: não eu, mas o Cristo em mim. Ou seja, essa estrela que agora vive dentro do meu coração. Mas essa estrela agora precisa, então, junto com as outras, formar uma linda constelação. Não pode uma estrela isolada, com todo o seu esplendor, com sua vontade, realizar aquele novo. Ou seja, essa estrela só de uma pessoa não pode reconstruir o templo. A constelação irá não reconstruir, mas fazer um novo de todas essas estrelas que vão então no primeiro rei formar um templo maravilhoso na situação do rei Gaspar, que era aquele templo ser reconstituído. E essa constelação vai permitir que a ordem interna, a vivência interna, sem egoísmo, as torturas, a violência seja superada com uma nova constelação, e a morte do planeta Terra, que é o reinado do rei Gaspar, com essa nova constelação vai poder agir como uma nova estrela num segundo grau, e assim nós temos o ouro, o incenso e a mirra, e os Reis Magos nos inspirando. E todo o nosso curso durante um ano foi com a iniciativa de trazer
as estrelas que vivem no coração de cada um a formarem uma constelação em harmonia, e não cada pessoa passando por cima das pessoas mais velhas, dando ordens erradas, totalmente sem para se autopromover. Olha como é que eu faço. Nada disso tudo. Precisará haver uma harmonia maravilhosa no âmbito social, no âmbito de construir um templo, um novo templo, e não permitir que pessoas sejam excluídas do templo, dessa construção, e pedreiros que estão querendo fazer aquilo não têm nem ideia do que vai ser feito, mas uma nova constelação precisa surgir, e uma nova constelação para que vivencie a perda da terra. Um plástico que a gente usa e depois não dá um fim certo a ele, está colaborando com isso tudo. Então, uma consciência de meio ambiente, uma terra que não pode ser incendiada, uma terra que não. Um conhecimento, uma ciência que não pode ser negada, não, não existe isso. Negamos a ciência porque Cristo é superior à ciência, a ciência era, não. Nós não podemos negar a ciência, nós temos que cristianizar a ciência, que torná-la espiritualizada no sentido ético, moral e de recuperar a terra. Toda ciência até agora sabe como destruir, mas ela não tem meios de trazer vida. Essa vida tem que ser agora levada à ciência na terra do rei Gaspar, que também é nossa. É isso, tudo isso foi feito para que nós pudéssemos formar com essas pessoas uma nova constelação, e isso depende de vocês. Se vocês quiserem cada um escrever para mim no meu WhatsApp o que vocês podem, o que vocês pretendem, como que nós poderíamos fazer tudo isso, e nós vamos nos reunir então, quando logo eu vou fazer isso. E agora, depois de um ano, quase sem estudar música, quase sem fazer nada, com documentos todos, eu me dediquei 100% a isso, não fiz praticamente só os remédios da Ariane, que é para a criancinha dela, mas tudo isso agora vai ser retomado, então, e vamos ver se dá para fazer também uma atividade prática em conjunto, que eu não vou ter condições de preparar, de fazer 30 dias por mês o preparo das aulas, tal como eu fiz, e unir e fazer uma constelação bonita, e isso depende de vocês, que vão perguntar para o anjo nessas noites sagradas como agora eu quero não só ver a estrela, mas eu gostaria também de fazer parte dessa constelação. Então é isso. Eu queria agradecer vocês de todo o coração, e é isso. E muito, muito, muito obrigado. E feliz Natal, feliz ano que inicia, maravilhoso e sagrado, maravilhosas e sagradas noites santas, e um agradecimento muito, muito, muito especial a todos os ouvidos de vocês durante todo esse ano, que permitiu que eu pudesse abrir o coração, que eu não poderia ter feito isso se não tivesse uma requisição, se não tivesse um ouvido para ouvir aquilo que eu falei. E um grande desejo de que toda a vida de vocês seja
preenchida por toda essa luz e que encontremos uma constelação maravilhosa, que criemos essa constelação. Muito, muito, muito obrigado, pessoal.